Come on. Os 15 piores filmes baseados em jogos. Já existe um ditado na indústria cinematográfica de que todo filme baseado em jogos é uma merda. Alguns veem isso como uma regra, outros como uma maldição. Seja o que for, a verdade é que os jogos nunca tiveram sorte na telona, e, por muito tempo, as tentativas de adaptação só amaldiçoaram os videogames, o que, infelizmente, faz sentido. Há muitas razões para esse show grotesco que durou as décadas de 1990 e 2000, mas principalmente começa com uma coisa em comum: pegar o nome de uma série de jogos de sucesso e ignorar toda a sua história para criar algo novo e nada de novo. Como resultado, o resultado é quase sempre um filme que não agrada os fãs, muito menos aqueles que esperam apenas o mínimo. Há alguns anos, os estúdios de Hollywood têm trabalhado ainda mais para aproximar seus filmes dos jogos originais. Mas a verdade é que o número de filmes ruins ainda está muito acima do que consideramos aceitável. Por isso, o canal decidiu listar algumas das atrocidades que o game já oferece em filmes, para garantir que esses crimes nunca sejam esquecidos. 15. Resident Evil. Bem-vindo a Raccoon City. Você conhece a velha história do inferno cheio de boa vontade? Bem, esse é um ótimo resumo do que aconteceu em Resident Evil: Welcome to Raccoon City, a mais recente tentativa de adaptar o clássico jogo de zumbi em um filme. Ao contrário da série estrelada por Mila Jovovich, Welcome to Raccoon City é cheio de boa vontade e um desejo claro de agradar os fãs. O problema é que o roteiro se empolga demais com isso e começa a furar referências e histórias que não fazem sentido no roteiro proposto. Portanto, embora seja um recurso muito atencioso, não basta manter o enredo consistente, e o recurso parece uma colagem perfeita de situações em que não há diálogo no jogo. 14. Lara Croft. Tomb Raider. A Origem da Vida é um filme de baixa qualidade que amamos porque é nostálgico. Mas nem a nostalgia pode sustentar a segunda entrada de Angelina Jolie no aclamado personagem do jogo. Isso porque ele intensifica o tom exagerado do personagem, expande situações absurdas, deixa a história sem graça com algumas reviravoltas bem previsíveis e personagens cômicos assustadores, e ainda tenta escrever um romance para a heroína. Tudo isso com um novo Daniel Craig novinho e sem entender como os diabos foram parar ali. Lara Croft Tomb Raider. A Origem da Vida. Hoje, 10 da noite, no Telecine Action. 13. Street Fighter. A Batalha Final. Uma das primeiras grandes adaptações cinematográficas do jogo, e a primeira com a qual os jogadores ficaram mais decepcionados. Afinal, quando todos estavam freneticamente escolhendo Ryu e Ken no fliperama, alguém em Hollywood achou que seria uma boa ideia focar a história em Guile. A razão é óbvia. O filme tinha que ter um protagonista americano, e os militares eram a escolha óbvia. Para isso, foi escalado Jean-Claude Van Damme. Lembre-se que o ator é belga e todos os personagens foram descaracterizados ao ponto do absurdo que Honda virar um cinegrafista havaiano, e a dupla Ryu e Ken aparecerem armados. O mais triste desse filme é que foi o último trabalho de Raul Julia, documentando todas as suas aparições durante o tratamento contra o câncer. Na época, ele disse que assumiu o papel para agradar seus filhos, que eram fãs do jogo, e sua interpretação do vilão M. Bison foi o único elogio na adaptação. 12. Doa. Dead or Alive. Os jogos Dead or Alive não são tão populares quanto outros jogos de luta como Mortal Kombat e Street Fighter. Mas, mesmo assim, há quem ache que vai ser uma coisa boa a ideia de trazer esse universo para a tela, e que se baseia no que ela tem de mais especial: a sexualização de seus personagens. Então, temos um enredo onde um grupo de meninas competem em artes marciais, mas a maior parte do filme é escassamente vestida. Há até espaço para uma partida de esgrima e outro jogo bizarro de vôlei de praia. Felizmente, ninguém quer colocar essa bomba em seu catálogo de streaming. Don't you think that guy in the second row is cute? What about the other 300? Why don't we just split him up evenly? 11. Hitman. Agente 47. A premissa da série Hitman é bem simples.
Trata-se de um mestre assassino bem treinado, incluindo genética, que pode matar em uma missão que exige a adoção de múltiplas identidades para atingir seus objetivos. Geralmente é possível matar silenciosamente um povo. Basicamente, esta é a história básica de qualquer filme de ação genérico na TV. Mas, mesmo assim, as pessoas deram errado com o Agente 47, proporcionando uma trama que não poderia ser esquecida porque era horrível. O também inexplicável disso é que ousaram adaptar o jogo em 2 oportunidades em um intervalo de 8 anos e tal a versão de 2007 como a de 2015 são sofríveis. I always close my contracts. 10. Mortal Kombat: A Aniquilação. Interessantemente, Mortal Kombat foi uma das principais franquias dos games a confirmar um sucesso nos cinemas, e isso aparenta ter interessado os produtores, que portanto pediram uma continuação. E tudo confabular para que o filme, A Aniquilação, reproduzisse a boa performance, já que, além do impulso do filme de 1995, Mortal Kombat 4 tinha acabado de chegar aos videogames. Só que os produtores não aguardavam que o longa-metragem pedisse também de um script digno, de bons atores e efeitos convincentes. O fruto foi um filme que até se une ao contexto dos jogos, no entanto que acaba aprendendo para algo muito similar da comédia não premeditada. E não apenas pelo Shao Kahn baixinho ou pelo Motaro terrivelmente digitalizado. Mortal Kombat: A Aniquilação foi tão mal na época que quase enterrou a franquia. O plano original era que mais filmes acontecessem na sucessão, mas todos os planos morreram ignorados após esse desastre. Além disso, os próprios autores dos jogos, Ed Boon e John Tobias, já expressaram que veem esse filme em particular como o ponto mais baixo de toda a história da franquia. Street Fighter: A Lenda de Chun-Li. Uma das melhores dúvidas de Hollywood é por que os estúdios abominam de tal maneira a dupla Ryu e Ken, os reais protagonistas de Street Fighter. Nos 2 projetos de empregar a série para os cinemas, abandonaram os personagens e emplacaram outros nomes sem sucesso. E por mais que todo mundo se lembre do clássico filme de 1994 com Jean-Claude Van Damme no papel de Guile, o grau de qualidade é ainda menor em A Lenda de Chun-Li. A coisa aqui é tão grave que o próprio Van Damme se recusou a participar. O que permaneceu logo foi um elenco ruim, que em nenhum parecia os personagens dos jogos, em uma história genérica incluindo o pai sequestrado por uma organização criminosa e uma jovem aprendendo a lutar com um velho oriental. E combinamos que um filme baseado em um jogo de luta em que as cenas de ação são mal feitas é algo condenável. 8. Tekken. Só existe uma razão plausível para alguém assistir à adaptação de Tekken: ver Ed Gordo lutando capoeira. Dito isso, temos outro filme de jogo de luta que falhou miseravelmente em adaptar a história do game. Levando em conta que esse gênero nunca foi conhecido por seus roteiros muito elaborados, Tekken consegue ser ainda mais decepcionante. Aqui temos uma trama futurista em que o mundo é comandado por empresas que, numa abordagem pão e circo, criam um enorme torneio de lutas para entreter a população. O resto é uma lorota de vingança que você rapidamente ignora enquanto pensa em outras coisas melhores para fazer com o seu tempo. Prova de que esse filme é terrível é que o criador dos jogos, Katsuhiro Arada, renega essa adaptação. Misteriosamente, alguém decidiu financiar uma continuação. Iron Fist isn't about killing or getting yourself killed. Guess I should be more in control, like you. Anger doesn't fuel the fighter's soul, it incinerates it. You're fighting for all of us. King of Fighters: A Batalha Final. Finalizando nossa surra nas adaptações de jogos de luta e provando que nenhuma franquia escapou, temos King of Fighters: A Batalha Final. Se os exemplos anteriores eram ruins, aqui a gente tem um filme que beira o criminoso de tão terrível.
A coisa é tão fora de controle que a série, que sempre girou em torno de um torneio de lutas com competidores do mundo todo, se transformou em uma trama de espionagem e confrontos em dimensões alternativas. Nada faz sentido. Nada. The king of 6. Super Mario Bros. É impossível elencar os piores filmes de jogos sem citar Super Mario Bros. Afinal, estamos falando de uma das franquias mais populares de todo o mundo até hoje e é uma das primeiras a ganhar sua versão em live action. O problema é que a adaptação é tão ruim que deu a volta e ficou boa, virando uma espécie de clássico cult do cinema trash. Basicamente, o que ele fez foi pegar a lenda urbana de que havia jacaré nos esgotos de Nova York e expandiu isso para uma realidade alternativa em que a humanidade evoluiu dos dinossauros. Aí temos um bando de atores conhecidos caracterizados como personagens que deveriam ser aqueles que a gente conhecia dos jogos, mas que em nada lembram um visual clássico, em uma história que vai fazendo menos sentido à medida que o tempo passa. Se você cresceu nos anos 1990, com certeza foi traumatizado por esse filme. Name? Mario. Last name? Mario. Okay, what's your name? Luigi. Luigi? Luigi Mario. Prepare for the invasion and ready the troops. We're going down. Silent Hill, Revelação. O primeiro filme de Silent Hill foi uma boa surpresa, então era óbvio que ele ganharia uma sequência. Só que o diretor abandonou o projeto e o roteirista foi preso, obrigando uma nova equipe a assumir a adaptação, o que resultou em mais uma tragédia que enterrou a franquia nos cinemas de uma vez por todas. Ele tenta adaptar a história de Silent Hill 3, mas não se esforça muito na tarefa e termina com um roteiro confuso e bem perdido que se preocupa muito mais em mostrar os monstros clássicos do jogo do que em fazer sentido. We're already here. 4. Resident Evil, Apocalipse. Para ser bem sincero, toda a franquia Resident Evil merecia estar aqui nessa lista, mas o segundo filme da série é um belo resumo de tudo aquilo que a série se tornou. Um festival de cosplays correndo de um lado para o outro sem que nada fizesse sentido. Isso acontece porque o primeiro filme foi bastante criticado por abandonar a história dos jogos e, em Apocalipse, eles decidiram oferecer isso aos fãs, mas sem se importar muito com a lógica ou o bom senso. As caracterizações até que estão boas e esse é o maior elogio que esse filme merece. De resto, temos um Nemesis baixinho de borracha e atuações que parecem aquele teatro da quarta série de que você era obrigado a participar na escola. Everything to bury its dark secret. You know exactly how far Umbrella will go. I used to work for them. I learned the error of my ways. Initiate launch proceedings. 3. Monster Hunter. Nos videogames, a série Monster Hunter tem uma premissa bem simples. Você é um caçador que sai por aí matando monstros gigantes. É algo tão básico que se torna realmente complicado desenvolver 2 horas de filme a partir disso. Só que existe um abismo que separa esse conceito de soldados viajam para outra dimensão e agora precisam lutar com feras gigantes para poder voltar para casa. O filme foi produzido pelo mesmo pessoal que fez Resident Evil, o que explica por que parece que ninguém leu sequer a sinopse dos jogos. We gotta get home. You with me? 2. Alone in the Dark. Quando o assunto é adaptação ruim de jogo, um nome reina soberano: Uwe Boll.
O cineasta alemão se especializou por seus filmes terríveis e virou uma espécie de figura folclórica no meio, o que ganhou força depois que ele começou a desafiar críticos de cinema a lutar em boxe com ele. Só que não tem nocaute no mundo que faça Alone in the Dark ser minimamente bom. O jogo é um dos clássicos do survival horror, mas foi dilacerado neste filme que parece não saber que história quer contar. Começa como um investigador paranormal, passa para experimentos governamentais em crianças e termina com um artefato Maia abrindo um portal para criaturas sobrenaturais invadindo nosso mundo. Postal. Para encerrar o vídeo, mais uma obra-prima deste pugilista gamer. E das várias adaptações que o Uwe cometeu, e o verbo é esse mesmo, Postal segue sendo uma das mais terríveis. Isso porque ele se baseia em um jogo que já não se leva muito a sério e nem tenta fazer sentido, mas o filme consegue ir muito mais longe. No filme Postal, Dude descobre que está sendo traído por sua esposa obesa, e de quebra, tem uma experiência humilhante durante uma entrevista de emprego. Decidido a recomeçar a vida, pede ajuda a seu tio, que é líder de uma seita apocalíptica que deve milhões de dólares ao governo em impostos. Assim, os dois planejam um grande roubo, mesmo que, para isso, tenham que enfrentar Osama Bin Laden e seu amigo George W. Bush. É até difícil encontrar qualquer palavra para descrever um filme desses. We're just only monkeys. No, I got nothing to do with this. Don't go mad. Go Postal. Should have sent a couple cruise missiles down there. I just wish I knew how to quit you. Postal. Hey, everybody should buy my book, How to Fire an Employee Without Making Him Go Postal.